Deu certo o plano de Esther de falar com o rei Assuero para que e nem ela nem o povo dela foram exterminados. Mas eu fiquei pensando, e se não desse certo? Ela disse: se perecer, pereci. Será que essas coisas também podem acontecer na nossa vida? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você gostar do vídeo, dá um like. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho ali para receber, né, as notificações e também faça os seus comentários. Queria lembrar que nessa próxima semana, primeira semana de agosto, iremos iniciar, todas as quartas-feiras, teremos um vídeo do nosso querido amigo Sérgio Luiz Carbone. Ele vai falar a respeito do livro de Isaías. Então nós vamos ter um estudo profundo sobre esse maravilhoso livro, que é pouco entendido, né, quando a gente lê, e todos nós poderemos aprender bastante com o irmão Carbone sobre esse livro maravilhoso. Então vamos lá, essa semana nós estamos aprendendo sobre o livro de Esther. Que mulher corajosa! Eu fico muito impressionado com o que ela fez. Mas existem coisas interessantes por trás dessa história, né? Antes eu queria comentar o seguinte: o livro de Esther, o dela e o de Ruth, são os únicos dois livros que nós temos nas Escrituras que levam o nome de mulheres, Ruth e Esther. E eu fiquei pensando, né? Às vezes algumas pessoas podem dizer que as mulheres não são protagonistas, né, no reino de Deus, que só os homens que aparecem, que só os homens fazem as coisas. Mas isso não é verdade. Talvez os livros não levem os nomes delas, ou talvez elas não apareçam tanto, mesmo no livro de Mórmon elas aparecem bem pouco, pelo menos no resumo que Mórmon fez. Mas eu fiquei imaginando o seguinte: será que isso é assim mesmo? Será que elas não são protagonistas? Elas são, vamos dizer assim, têm um papel secundário no reino de Deus? Isso não é verdade. Não é verdade porque nós temos mulheres que foram extrema, a sua influência, a sua retidão, o seu exemplo, a sua força, foi que realmente fez com que o plano de Deus fosse levado avante. Imagine vocês, se Eva não tivesse comido do fruto, não tivesse entregado a Adão, nós nem estaríamos aqui hoje. Eu fiquei pensando em outras mulheres, como por exemplo Rebeca, como a Sara, a esposa de Abraão, a Raquel e tantas outras mulheres, e Maria, por exemplo, a mãe do Salvador. Se não fosse ela, o que teria acontecido? Não teríamos um Salvador aqui na Terra para nos salvar. As mulheres, todas elas, são estão no mesmo nível dos homens. As mulheres, os homens não são melhores que as mulheres, nem as mulheres melhores que os homens. Estamos em pé de igualdade no plano de Deus. Para o plano ir adiante, um depende do outro. Tanto é que Paulo disse isso, né? A mulher não é sem o homem e nem o homem é sem a mulher no reino dos céus. Então, um depende do outro. E eu sou tão grato às mulheres. Sou grato por eu ter a minha mãe. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Sou grato pela minha esposa, que é a minha força, que é aquela que me levanta, que me leva para frente. Eu sou tão grato a ela por seu esforço e sacrifício em me aguentar todos esses 35 anos de casados. Eu sou grato às minhas filhas, às minhas netas, às minhas avós, todas as mulheres da minha vida. E eu e você não estaremos aqui hoje se não fossem as nossas mães, se não fossem as mulheres. Então eu queria só dizer nesse início, aqui nessa introdução do vídeo de hoje, o quão maravilhoso, o quão maravilhosas são as mulheres e quão vitais e preponderantes
elas são no reino de Deus. Sem elas, o plano de Deus falharia totalmente. Muito obrigado a todas as mulheres. E eu sou grato pela Esther e pelo grande exemplo que ela nos deu no livro dela. Obviamente que ela teve medo, obviamente que ela sofreu uma pressão muito grande, mas nós aprendemos muito com ela e com tudo que ela fez. Ela, obviamente, que o medo, né, e todo mundo tem medo e isso faz parte, ela tinha que encontrar o rei, só que ela não poderia, pelas leis naquela época, ela não poderia falar com o rei sem ser previamente chamada pelo rei. Mas ela se aventurou e ela foi conversar com ele, porque ela precisava salvar o povo dele de um homem que colocou uma lei iníqua para que exterminassem todos os judeus. E graças a ela, com a coragem que ela teve, ela pediu que todos os judeus orassem e jejuassem por 3 dias para que ela fosse conversar com o rei, para que ele então não deixasse seu povo ser exterminado. E deu certo. Ela chegou, o rei a recebeu e ela então falou para ele do que estava acontecendo. Ele então alterou a lei e falou que os judeus não seriam mais exterminados. Mas a grande lição para mim no livro de Esther é quando ela diz, olha, nós vamos jejuar 3 dias, vamos orar, vamos colocar toda a nossa fé para que o rei Assuero não extermine os judeus e que eu não seja morta, porque eu posso chegar lá e quando eu for conversar com ele, ele pode mandar me matar porque eu não fui previamente chamada para ir até ele. Mas ela disse, se eu perecer, pereci. Ou seja, olha, se eu for até ele e eu morrer, morri. Tá tudo bem. Mas eu vou. E ela foi e deu tudo certo. É interessante isso e é sobre isso que eu gostaria de focar hoje o nosso vídeo. Existem situações em nossas vidas que nós precisamos saber que às vezes nem tudo dá certo. Deu certo com ela, mas poderia não ter dado. Ela poderia ter sido morta. Bom, tenho certeza que o Senhor a protegeu, o Senhor inspirou, o Senhor tocou o coração, mas nem sempre as coisas acontecem como às vezes nós desejamos que aconteça. Eu tenho alguns exemplos disso nas Escrituras, de pessoas que deram certo, né? Deu certo com a Esther, deu certo, por exemplo, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós vamos ver mais para frente no livro de Daniel. Foi construída uma estátua para Nabucodonosor e de tarde, quando tocavam lá os instrumentos musicais da época, todo mundo deveria se voltar para a estátua onde ele estivesse, onde a pessoa estivesse, na rua, em casa, onde ela estivesse. Ela tinha que se voltar para a estátua de Nabucodonosor, se ajoelhar, né, e reverenciar, adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram isso. E quem não fizesse era punido com a morte. Era jogado numa fornalha. E aí eles não fizeram, tocavam e eles não se voltavam para a estátua, eles não adoravam a estátua, eles não se inclinavam para ela. E aí eles foram chamados na presença do rei, porque, lógico, identificaram que eles não estavam fazendo isso. E era uma lei que devia ser cumprida, mas para eles a lei de Deus era mais importante. E eles foram levados diante do rei. E é legal e é muito interessante o que acontece e as coisas que eles falam para o rei Nabucodonosor. Então, o rei Nabucodonosor os chamou e perguntou, por que vocês não estão fazendo isso? Vocês não sabem que vocês podem ser jogados na fornalha e tal, né? Ameaçou eles. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3, de 16 a 18. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor,
não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Ele há de nos livrar. Mas, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nossa, que coragem, né? E é interessante que é muito parecido com o que Esther fez. Né? Se eu perecer, pereci. Eles disseram, olha, Deus pode nos livrar, Ele há de nos livrar da fornalha de fogo. Você pode jogar a gente lá e a gente não vai morrer, a gente não vai queimar. Mas, olha o que eles dizem, se não, ou seja, havia essa possibilidade. Havia a possibilidade deles serem jogados na fornalha e serem queimados. Mas eles disseram, isso não vai mudar nada. Se a gente for queimado ou não for, não vai fazer nenhuma diferença. Nós vamos continuar sendo fiéis, nós vamos continuar, claro, eles já estariam mortos, né? Mas nós não vamos obedecer, não vamos quebrar as leis de Deus adorando imagens. E isso foi muito forte ali para o rei Nabucodonosor, e a gente sabe da história que eles foram lançados na fornalha e eles não foram mortos, eles se livraram. Assim como Esther se livrou e não foi morta. Mas nem todas as situações deram certo. Não é porque o indivíduo, a pessoa é fiel, guarda os mandamentos, que tudo vai dar certo na vida dela. E é assim que funciona mesmo. Por exemplo, a gente tem grandes exemplos nas Escrituras. Abinad, no livro de Mórmon, foi queimado vivo. Era um homem fiel. Ele era um profeta de Deus, chamando o povo ao arrependimento. E ele foi amarrado e foi queimado vivo, com tochas. Eles pegavam tochas e queimavam o corpo dele, depois o queimavam totalmente. Ele era um homem fiel, guardava os mandamentos. Por que o Senhor deixou isso acontecer com ele? Por que o Senhor não o protegeu? João Batista, citado pelo Salvador, como não havia um profeta maior que ele, nem antes e nem depois dele haveria, João Batista foi decapitado. Um homem fiel, puro, limpo, que preparou o caminho da primeira vinda de Cristo, foi decapitado. Ele era fiel, guardava os mandamentos, fazia tudo certo, mas ele foi morto. O mesmo aconteceu com Joseph e Hiram, foram baleados, assassinados. O Senhor não os protegeu, não deu certo para eles. Então, a gente começa a pensar sobre isso, né? Que nem tudo vai dar certo, nem tudo vai acontecer como a gente acha que vai acontecer. Mas a gente tem que ter em mente exatamente aquilo que Esther falou. Se eu perecer, pereci. O que Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram. Se o Senhor nos livrar, nos livrou. Se não nos livrar, está tudo bem. Nós não vamos deixar de ser fiel, nós não vamos deixar de guardar os mandamentos, não vamos deixar o Senhor, não vamos nos afastar do Senhor porque as coisas não deram certo como nós queríamos, como nós pedimos, como nós oramos, como nós jejuamos. E essas coisas são assim, a gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa fé não se enfraqueça, para que a nossa vida, para que nós não nos desviemos do Senhor, não nos desviemos da verdade, não nos desviemos da rota, da jornada que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre essa situação. Muitas pessoas são poupadas, são curadas, são protegidas, mas nem todas. Nem tudo acontece dessa maneira. Tem um discurso que eu gostaria de sugerir que cada um que está assistindo, e você que está assistindo esse vídeo, lesse. É um discurso do presidente Kimball chamado Tragédia ou Destino. Está no... tem esse discurso, você consegue esse discurso pelo Google, pela igreja,
E tem lá na igreja, tem no capítulo 2 dos ensinamentos dos presidentes da igreja, tem do ensinamentos do presidente Kimball, é no capítulo 2. E ele fala sobre isso, tragédia ou destino. E eu vou pegar alguns trechos que eu gostaria de ler com vocês aqui, para que nós tenhamos uma ideia de como essas coisas acontecem. Ele começa o discurso falando assim: o jornal estampava em letras garrafais: acidente de avião mata 43. Nenhum sobrevivente da tragédia nas montanhas. E milhares de pessoas repetiam em coro: por que o Senhor permitiu que algo tão terrível acontecesse? Dois automóveis se chocaram quando um deles desrespeitou o sinal vermelho e 6 pessoas morreram. Por que Deus não impediu esse acidente? Por que a jovem mãe morreu de câncer e deixou seus 8 filhos órfãos? Por que o Senhor não a curou? Uma criança morreu afogada, outra foi atropelada. Por quê? Um homem morreu subitamente de oclusão coronariana ao subir um lance de escadas. Seu corpo foi achado inerte no chão. Sua esposa bradou em agonia: por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que não levou em conta meus 3 filhos pequenos que ainda precisavam do pai? Um rapaz morreu no campo missionário e as pessoas perguntaram de modo crítico: por que o Senhor não protegeu esse jovem enquanto ele estava fazendo o trabalho de proselitismo? O Senhor fez o homem sofrer de ataque cardíaco? A morte do missionário foi prematura? Respondam, se puderem. Eu não posso. Pois, embora eu tenha consciência de que Deus desempenha um papel primordial em nossa vida, não sei o quanto ele provoca acontecimentos ou meramente os permite. Seja qual for a resposta a essa pergunta, há outra sobre a qual tenho certeza. Olha só o que ele vai dizer agora. Então, até aqui, tantas catástrofes, ele está citando, tantas situações terríveis que acontecem no dia a dia da nossa vida, na vida das pessoas. Essa semana mesmo, na semana passada, se não me engano, e o nosso amigo Carbone contou a história. Ele estava servindo como presidente de missão, ele e sua esposa, e uma de suas filhas faleceu durante a missão. Mas eles continuaram servindo ao Senhor, eles continuaram, mesmo sendo difícil, mesmo sendo muito complicado. O Senhor, obviamente, consolou seus corações, os fortaleceu, mas naquele momento poderia se dizer: por que o Senhor permitiu que a filha deles falecesse? É isso que o presidente Kimball está querendo mostrar aqui. O porquê, né? Quer dizer, existe uma razão? Será que o Senhor poderia ter permitido? Não teria? Não? Por que o Senhor permitiu? Será que ele provocou isso? O que realmente aconteceu? E ele diz assim: olha, ele vai dizer: eu não sei a resposta. Eu não sei se ele permitiu, eu não sei se ele provocou, se ele provoca todas essas coisas, se ele permite todas essas coisas, mas ele diz assim: olha, seja qual for a resposta a essa pergunta, há uma outra sobre a qual tenho certeza. E é aqui que a gente tem que focar. Ele diz assim: o Senhor poderia ter evitado essas tragédias? A resposta é afirmativa. Sim. O Senhor é onipotente, com todo o poder para controlar nossa vida, poupar-nos de dores, evitar todos os acidentes, guiar todos os aviões e carros, alimentar-nos, proteger-nos, livrar-nos de todo trabalho, esforços, doenças e até mesmo da morte, caso deseje. Mas ele não o fará. Olha isso. Então ele está dizendo, ó, sim, o senhor poderia proteger, o senhor poderia ter evitado tudo isso, o senhor poderia... Mas ele não vai fazer em todas as situações.
não é assim que acontece, não é assim que deve acontecer. Existe um plano, né? E ele continua, e eu quero focar nisso, devemos compreender isso e nos dar conta de como seria insensato, olha só, proteger nossos filhos de todos os esforços, decepções, tentações, tristezas e sofrimentos. Então, nós como pais, por exemplo, não proteger meus filhos de tudo, de todo sofrimento, eu não quero que ele passe por isso, e às vezes isso acontece, alguns pais fazem isso. E aí os nossos filhos se tornam fracos. Os nossos filhos emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente se tornam fracos, porque nós queremos protegê-los de todas as coisas difíceis da vida, das frustrações que acontecem na vida. Nós não podemos proteger nossos filhos disso em todo momento. Podemos protegê-los, obviamente, em algumas situações, mas não em todas. Eles precisam passar por essas coisas. Eles precisam ter tristeza, eles precisam ter sofrimento, eles precisam ter decepções, eles precisam passar por isso para que se fortaleçam, né? E o presidente Kimball aqui é um discurso sensacional, eu não vou... eu gostaria de ler todo ele, mas não dá tempo de fazer isso, mas ele diz assim, a lei básica do evangelho é o arbítrio e o progresso eterno. Então, qual que é a lei básica do evangelho? É o arbítrio e o progresso eterno. Legal. Forçar-nos a ser cuidadosos ou justos seria o mesmo que anular essa lei fundamental e tornaria o crescimento impossível. Então olha que interessante, ele está dizendo, olha, não dá para crescer, não dá para progredir se nós não passarmos por essas situações. Ele continua, se considerássemos a vida mortal a totalidade da existência, então as dores, tristezas, fracassos e morte precoce seria uma calamidade. Então ele está dizendo, olha, se a gente achar que a vida mortal aqui que a gente tem, a totalidade da existência, tudo bem. Puxa, né? Então aconteceu isso, que coisa terrível. Mas não é assim, ele está dizendo, olha, a vida é muito mais do que esse tempo que nós passamos aqui. Ele continua, mas se encararmos a vida como algo que começou há muito no passado pré-mortal e vai prolongar-se por toda a eternidade, todas as coisas que nos acontecem poderão ser compreendidas com a perspectiva correta. Então, olha que visão maravilhosa que o Presidente Kimball nos dá aqui. Nós não podemos pensar que a nossa vida é só o que nós estamos passando aqui agora. A nossa vida é muito mais do que isso. Nós temos uma existência anterior muito que a gente nem faz ideia de quão velhos nós somos, né? E nós temos a eternidade pela frente. Esse tempo que nós passamos aqui é uma gota no oceano da eternidade. É um pequeno tempo que nós precisamos passar por provas. Às vezes as coisas vão dar certo e às vezes não vão. Mas nem por isso que nós vamos abandonar a nossa jornada. Ele continua dizendo, assim não seria sábio que ele, o Senhor, né, nos desse provações para... Assim não seria sábio que ele nos desse provações para superarmos, responsabilidades para desempenharmos, trabalho para fortalecer nossos músculos, tribulações para provar nossa alma? Então não é sábio ele fazer isso? Então não é sábio ele estar dizendo a gente ter provação, a gente ter responsabilidade, a gente ter trabalho, a gente ter tribulações para provar nossa alma? É claro, né? É sábio que tudo isso aconteça. Ele continua, não deveríamos ser expostos às tentações para testarmos nossa força, às enfermidades para aprendermos paciência, à morte para sermos imortalizados e glorificados. Olha que maravilhoso. Então, quanta coisa boa ele está ensinando aqui para nós. Mas ele está dizendo justamente isso, o que a Esther disse. Olha, nós estamos aqui, nós vamos passar por grandes provas, por momentos difíceis.
Então, se eu perecer, pereci. Se o Senhor quer que isso aconteça, ou se ele permitiu que isso acontecesse, ou seja lá o que for, a gente não tem a resposta de tudo, um dia talvez a gente tenha, nós estamos aqui para passar por isso. Nós não vamos ser privados de tristeza, de dores, de provações, de morte. Não vamos. Tudo isso é parte de um grande plano para que nós possamos ser como Ele é. E é esse o grande desejo do Senhor. Que você, que eu, que todos nós aqui nessa terra sejamos como Ele é. Mas só que nós precisamos ser provados em todas as coisas. O presidente Kimbo até fala, né, no momento, ela fala, se eu tivesse lá com Cristo naquela hora, eu não ia querer deixar eles cuspirem nele, colocarem a coroa, eu ia impedir, eu ia bater em todo mundo, como Pedro fez, né, queria fazer. Eu não ia permitir que ele fosse, que batessem nele, eu não ia permitir que ele fosse crucificado, eu não ia permitir que dessem vinagre para ele, mas se a gente fizesse isso, se eu fizesse, se você estivesse lá e não fizesse isso, o que teria acontecido conosco? Nós estaríamos fadados a ir para o inferno sem fim, porque ele não teria cumprido com o seu papel glorioso de Salvador e Redentor. Então nós não podemos privar as pessoas e nem a nós mesmos de tudo que nós passamos nessa vida. Eu queria dizer aqui para encerrar o seguinte: existem situações em nossa vida, como por exemplo, eu paguei o dízimo, tirei o dinheiro do aluguel, paguei o dízimo, acreditando que eu teria o dinheiro do aluguel no dia do pagamento do mesmo. Mas aí chegou no dia do pagamento, não aconteceu, não tinha o dinheiro. Você vai continuar pagando o dízimo da mesma maneira? Ou vou deixar de pagar o dízimo porque eu não recebi a bênção que eu achava que ia receber? Estudei, orei muito para passar numa prova, mas não consegui. Não vou mais orar porque o Senhor não responde às minhas orações? Será que é assim que eu devo agir? Jejuei, orei e acreditei com todas as forças do meu coração que um ente querido fosse curado de uma doença, mas não aconteceu. Vou perder minha fé por causa disso? Ensinei o Evangelho para os meus filhos durante toda a minha vida, mas quando se tornou adulto, se afastou da igreja. Vou deixar de acreditar no Evangelho e que ele muda as pessoas, que ele transforma a vida das pessoas? Não. Temos que ter essa perspectiva eterna que o presidente Kimbo nos ensinou aqui e que a rainha Esther ensinou também, que Sadraque, Mesaque e Abednego ensinaram também e que todos os profetas de Deus têm ensinado. O Senhor, Ele não vai nos privar das dificuldades, das provações, das tentações. Ele não vai. Faz parte do plano. Cristo disse, neste mundo tereis aflições. Porque Ele teve, Ele passou e Ele disse, eu venci o mundo. Não desanima, segue em frente. Ele disse, lembre-se, se não acontecer, eu estou dizendo agora, né? Lembre-se, se não acontecer o que você esperava, não aconteceu. Se nem tudo vai dar certo como você imagina, se acontecer, aconteceu. Pensa assim. Se perecer, pereci. Te vejo no próximo vídeo.